vez de seguir... Oi, não, ainda. Tá saindo? Tá? Então tá bom. São pessoas que seguem o canto da serpente em vez de seguir a palavra de Deus. E aí a gente precisa, mais do que nunca, então, nos perguntar a quem nós estamos seguindo. Que caminho nós temos, então, seguido? É o caminho de vida da palavra de Deus ou é o caminho de perdição, o caminho de obstinação? Precisamos investigar isso, fazer uma autoavaliação à luz da palavra de Deus. E esse texto que nós vamos trabalhar hoje, Gênesis 4, ele vai nos encorajar exatamente a isso. Vamos ler. Gênesis 4, nós vamos nos deter até o verso 16. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos nos deter na primeira parte, verso 1 até o verso 7. E aqui nós vamos ver que o Senhor se agrada daquele que nele confia. O Senhor se agrada daquele que nele confia. Diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Amém. O Senhor se agrada daquele que nele confia. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender aqui a narrativa. Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim. E aí então Adão teve relações com sua esposa e veio então seu primeiro filho, chamado Caim. Veja o verso 1. E ali disseram: Alcancei do Senhor um filho homem. Como eu mencionei no domingo anterior, aqui nos mostra, juntamente com o verso 20 do capítulo 3, que Adão e Eva depositaram sua fé, sua esperança em Deus. Eles creram na promessa de Gênesis 3,15, em que Deus enviaria o descendente. Gênesis 4:1 mostra que eles creram. Caim foi chamado então: Alcancei do Senhor um filho homem. Isso aqui remonta à promessa de 3,15. O descendente estava por vir. Quem sabe não seria Caim? Eles talvez conjecturaram em relação a isso, né? Olha, pode ser que seja Caim, mas logo de imediato a gente já é levado a entender, não era Caim esse descendente. Aqui no verso 2 está escrito: tornou ela a dar à luz outro filho. E aí o segundo filho de Adão e Eva se chamava Abel. Provavelmente significa sopro, o nome dele. Que aí remontaria a vida breve, a brevidade da vida de Abel. Acontece que Caim era agricultor e Abel era pastor. E aí, no verso 3 diz que ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Eles trouxeram culto, eles fizeram culto, prestaram culto ao Senhor. Caim, diz o texto, né, trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, e Abel, das primeiras crias de suas ovelhas, também trouxe ao Senhor.
Acontece que Deus não aceitou a oferta de Caim. Ele se agradou da oferta de Abel, mas da oferta de Caim, ele não se agradou. E a pergunta é, por quê? Por quê? Por que aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Não era para ter aceitado as duas ofertas? Puxa vida, os dois prestaram cultos. Os dois cultuaram o Senhor. Claro, cada um no seu jeito. Sim, cada um no seu jeito. Mas prestaram o culto ao Senhor. Se nós observarmos bem o texto, nós vamos encontrar essa resposta. Perceba que no verso 3 está escrito que Caim trouxe a oferta ao Senhor do fruto da terra. Trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. É assim que está escrito. E no verso 4 diz, Abel trouxe das primícias das suas ovelhas. Será que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Deus não gosta aí dos frutos da terra? Deus prefere carne? Prefere churrasco? Deus é gaúcho? Não. O texto está dizendo que a diferença é que foram as primícias no caso de Abel. Abel deu das primícias. Caim não. Abel deu do melhor, das primeiras coisas, dos primeiros animais que ele tinha. Ele deu do melhor para Deus. Caim pegou algumas coisas que ele tinha e ofereceu para o Senhor. Isso aponta, irmãos, para o coração de Caim e o coração de Abel. Caim não cria no Senhor. Ele não confiava no Senhor, ele não depositava sua fé no Senhor. E por causa disso, a sua religião era uma religião meramente formal, ritualista. Ao contrário disso, Abel, ele creu, ele confiou. E porque confiou, ele cultuou ao Senhor de maneira que agradou ao Senhor. Pastor, de onde que você está tirando esse negócio de Abel ter crido e Caim não ter crido? Hebreus. Hebreus vai dizer exatamente isso. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Hebreus 11, 4. Pela fé, e eu vou repetir, pela fé, ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a oferta de Abel, ela foi agradável a Deus, por quê? Por causa da fé. Porque Abel creu em Deus. Se ele creu em Deus, a sua fé o levou a oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Abel, preste muita atenção aqui, ele não foi declarado justo por ter oferecido o sacrifício ao Senhor. Ele foi declarado justo porque depositou sua fé em Deus. O autor de Hebreus, no verso 6, logo em seguida, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Abel foi justificado por conta da fé. Ele creu na promessa. Ele creu em Deus. Caim não.
Caim, ele tinha uma religião. Ele tinha uma religião própria. Ele terminou criando o seu próprio culto, nos seus termos, do seu jeito, com os seus rituais, as suas cerimônias, a sua própria formalidade. Por quê? Porque ele não cria, na verdade, ele não depositou a sua fé, a sua confiança no verdadeiro Deus. Assim, queridos, são muitas pessoas ainda hoje. Tem muita gente achando que agradar a Deus é vir para o culto. Tem muita gente achando que agradar a Deus é dar oferta. Eu vou dar um apartamento. Eu vou dar um carro para Deus. Né? E acha que com isso agrada a Deus. Acha que com isso Deus o recebe. São pessoas que estão afeitas também a cerimônias, a rituais, e acham que este é o sacrifício que agrada a Deus. Acham que esse sacrifício, o tamanho dele, vão agradar ao Senhor. Queridos, na verdade, tudo isso é abominação diante de Deus. Deus rejeita o culto que não é feito por meio da única fé no Senhor, da fé unicamente em Jesus Cristo. Nós podemos servir a igreja e dar a nossa vida pela igreja. Nós podemos viver em visitas em hospitais. Essa semana, eu estive visitando a irmã Ruth, a esposa do irmão Ivanov. Oremos por eles, irmãos, oremos por esta família. Ela fraturou o fêmur e o irmão Ivanov já está passando por uma situação tão difícil, não é? E agora a sua esposa também. Então oremos por essa família, oremos pelos filhos que têm cuidado deles, não é? Irmãos, nós podemos viver em visitas de hospital, visitando os enfermos, visitando os doentes, mas o nosso coração está distante do Senhor. Mas o nosso coração não confiar no Senhor, nós podemos dedicar a nossa vida a orfanatos, nós podemos dedicar a nossa vida a asilos, atendimento aos pobres, mas tudo isso é rejeitado por Deus, tudo isso é rejeitado pelo Criador, se não for feito por meio da confiança exclusiva, unicamente em Jesus Cristo. Caim cometeu esse erro. Caim achava que Deus deveria receber o seu culto, ainda que ele não cresça em Deus, ainda que ele não confiasse no Senhor. Mas o Senhor rejeitou a sua oferta. Qual foi a atitude de Caim diante da rejeição? Caim se arrependeu? Se jogou no chão prostrado e buscou o perdão de Deus? Não. Olha o verso 5. Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Ele ficou furioso. Ao invés de Caim receber o confronto de Deus, se arrepender e mudar de atitude, não, ele ficou furioso. Por quê? Porque ele queria cultuar a Deus na sua própria maneira, do seu próprio jeito. Ele queria determinar como iria servir ao Senhor. Caim queria determinar como seria a sua religião. E com isso ele criou a sua própria religião, nos seus próprios termos. Irmãos, não existe a coisa cada um cultua a Deus do seu próprio jeito. Eu tenho o meu próprio jeito de servir ao Senhor. Não existe isso. Isso é a mentalidade de Caim. Isso é a mentalidade de quem não quer a Deus. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas Escrituras. Porque é a palavra de Deus que nos ensina a cultuar a Deus nos termos de Deus, para a glória de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra, por exemplo, que nossos cultos devem ser centrados em Cristo e não centrados em nós mesmos.
É a palavra de Deus que nos mostra que nós devemos cultuar a Deus regularmente e presencialmente, e não somente quando a gente acha que está legal, agora eu vou. Hoje está bom, está fazendo sol, as taxas de Covid diminuíram, está favorável. Eu vou. Não! A palavra de Deus nos mostra que o culto ao Senhor não é nos nossos termos. É por isso que os nossos cânticos devem ser bíblicos. Porque a Bíblia fala para ser assim. Porque o nosso culto tem que ser centrado no Senhor e não em nós mesmos. É por isso que a gente não tem coreografia, gente, na igreja. É por isso que a gente não tem paredes pintadas de preto. É por isso que não tem fumaça de gelo, jogo de luz na hora da música. Por quê? Porque nós queremos prestar um culto nos termos de Deus e não um culto antropocêntrico. E não um culto voltado e centrado em nós mesmos. Porque quem pensa assim, adota a mentalidade de Caim. Existe muita gente furiosa com Deus. Existe muita gente furiosa com Deus porque Deus não recebe o seu culto. E essas pessoas então terminam criando suas próprias religiões, seu próprio culto. Agora olha o verso 6 e 7. Deus vai a Caim em sua bondade e misericórdia, e exorta Caim. Caim, por que te iraste? Por que você está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Agora, se você não proceder bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. A gente precisa entender bem esse texto. Esse é um daqueles textos muito mal interpretados das Escrituras. Os católicos vão considerar esse texto e eles vão dizer, tá vendo? Não existe esse negócio de corrupção total do homem. Mesmo depois do pecado, o homem tem total capacidade em sua própria natureza de agradar a Deus. Cuidado, isso é pelagianismo, isso é heresia. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, inclusive evangélicas, terminaram adotando esse tipo de teologia. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que o homem, ele está totalmente corrompido por conta do seu pecado, por conta de sua rebeldia. E nele não existe capacidade nenhuma de se achegar a Deus. Bom, se o texto não está dizendo isso, então o que é que o texto está dizendo? Em primeiro lugar, existe ainda, sim, a responsabilidade humana. Cada ser humano, cada homem tem responsabilidade diante de Deus pelos seus atos. Ainda que ele não possa dizer não para o pecado, ainda assim ele é responsável diante de Deus. E é dever do ser humano proceder bem e não deixar que o pecado domine. Responsabilidade e dever. Queridos, esse é exatamente o fundamento da lei. O fundamento da lei é exatamente esse. Quando a lei, mais para frente, a lei de Moisés vai trazer não matarás, não furtarás, não adulterarás. O fundamento, o espírito da lei é exatamente mostrar a nossa responsabilidade diante de Deus. Mostrar exatamente o quão nós somos pecadores. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, mas mais na frente, né? Romanos capítulo 3, verso 20. Abra aí a sua Bíblia. Romanos 3, 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Pois pela lei vem o que, gente? Vem a salvação? É isso que está aí? Cumpra a lei e você vai ser salvo. É isso que está escrito? Não. O que está escrito é,
pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela mostra o nosso coração. A lei mostra a podridão da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, diante da santidade de Deus. A lei mostra o quão nós somos pecadores. Dessa forma, Gênesis 4, 6 e 7, quando Deus confronta Caim, Deus não está sendo coaching de Caim. Deus não está dizendo, vai lá, Caim, você consegue, eu acredito em você. Não é isso que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é mostrar o pecado de Caim e a incapacidade de Caim de cumprir a lei, de cumprir a vontade de Deus. Sendo assim, o que era para Caim fazer? Agora sim, se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tenho em mim total incapacidade. Eu preciso do Senhor. Eu quero matar meu irmão porque eu sou pecador. E eu não consigo se não for o Senhor. Essa é a função da lei. Nos fazer nos desesperar conosco mesmos. Você tem se desesperado consigo mesmo? Ou será que você, a lei tem provocado o que provocou em Caim? Obstinação. Sim, nós vamos ver isso agora. Olha a atitude de Caim. E aí o verso 8 ao verso 16 vai nos mostrar isso. Lembre-se, verso 1 ao 7, o Senhor se agrada daquele que nele confia. O Senhor se agradou de Abel, porque confiou nele. Mas se desagradou de Caim. Agora no verso 8 ao 16, a gente vai ver que o Senhor julga aquele que permanece obstinado no pecado. Vamos ler. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Enquanto estava no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu. Serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra. E quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse e o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Irmãos, que triste. Aonde nos leva a nossa obstinação? Aonde nos leva a obstinação no pecado? A obstinação, queridos, é endurecimento. Endurecimento de coração. É falta de arrependimento diante da palavra de Deus. É determinação em continuar na rebeldia contra Deus. Foi exatamente essa atitude de Caim. Foi exatamente isso que ele fez, a gente vai entender agora. Perceba a obstinação de Caim. Verso 8. Então o quê? Caim acabou de ser confrontado por Deus. Como eu mencionei, Deus aplicou a lei para Caim. Você está errado, Caim. Você está em pecado. E Caim era para entrar em desespero consigo mesmo e buscar a sua esperança no Senhor. Mas o que ele fez? Verso 8. Então,
Caim disse a seu irmão: vamos ao campo. Qual foi a resposta que Caim deu para Deus? Versos 7 e 8. É incrível. Caim, ele ignorou Deus. Ele simplesmente não respondeu nada e continuou no seu caminho de obstinação. Queridos, a nossa obstinação no pecado nos faz ignorar a Deus. Nós ignoramos a Deus. Quando a palavra de Deus então é exposta e nosso pecado é confrontado, se nós estamos com o coração obstinado, a gente ignora. É interessante porque, interessante não, é trágico. Aqui foi o primeiro assassinato da história humana, fratricídio, em que um irmão mata outro irmão. Porque Caim ignorou a Deus. Ignorou a palavra de Deus. Quantas pessoas têm agido dessa mesma forma? Ainda hoje. Ignoram completamente o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: não se divorcie. Não se divorcie da sua esposa, não se divorcie do seu marido. Querido, se você ainda não entendeu, eu vou dizer com todas as letras: divórcio é pecado. Divórcio é pecado contra Deus. O plano de Deus para o casamento é para toda a vida. E aí então, diante da palavra de Deus, o que é que a gente faz? A gente ignora. Não, eu vou viver como eu quero. A palavra de Deus fala de maneira muito clara: não namore alguém que não seja crente. Aí vai o jovem: não, eu vou namorar porque ela é bonitinha. Ele é bonitinho. Ignorando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: seja honesto nos seus negócios. Não dê jeitinho brasileiro. Está isso na Bíblia, não dê jeitinho brasileiro. Versão freestyle. É a tradução para o não roube, não roubarás. Não dê jeitinho brasileiro. Seja honesto. Mas aí o que a gente faz? Essa semana acabou o prazo de imposto de renda. O que a gente faz com o imposto de renda, gente? Nós damos jeitinho brasileiro para poder não cair na malha fina. Nós ignoramos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: jovem, não faça sexo antes do casamento. Isso é prostituição. O que a gente faz? A gente ignora a palavra de Deus. É exatamente o que Caim está fazendo aqui. Ignorando a palavra de Deus. Mas a obstinação, além de nos fazer ignorar a Deus, olha o que a obstinação faz. No verso 8, né, Caim, então, ele se lança contra o seu irmão e finalmente o mata. A obstinação, queridos, ela nos faz inimigos de Deus e nos faz inimigos do povo de Deus. Por que Caim matou Abel? Porque Abel agradou a Deus. E Caim não. Jesus mencionou essa ocasião lá em Mateus capítulo 23. No verso 34 e 35. Jesus chamou Abel de justo. E disse que, nesse texto, Mateus 23, e disse que existem desde então pessoas que se opõem contra Deus e por isso perseguem os justos. E isso em todas as gerações, até culminar nos fariseus e escribas que perseguiram e mataram Jesus. Queridos, aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, eles terminam se tornando inimigos do povo de Deus. E nos nossos dias, é interessante porque
a gente vê no Oriente Médio, nesses países de dominação muçulmana, a gente vê cristãos morrendo, sendo perseguidos e perdendo suas vidas literalmente. Mas não se engane, na cultura ocidental também existe, só que de uma outra forma. A gente vive a cultura do cancelamento. Né? A cultura do cancelamento é aquela pessoa que você não concorda, que você não gosta, que fala, que pensa, que age de uma maneira que você não gosta, o que é que a gente faz, gente? A gente cancela. E quantas pessoas têm cancelado a igreja? Quando o pastor, quando alguém da igreja começa a pregar a palavra, pode ter certeza, tem gente que se afasta. Irmãos, estou com 47 anos, fui criado na igreja. E durante esse tempo, quantas pessoas eu já vi que se rebelaram contra a palavra? Eu mesmo já fiz isso. Em períodos da vida que não queria Deus, a primeira coisa que a gente faz é cancelar o povo de Deus. A gente se afasta. A gente não quer os irmãos, porque incomoda a gente. O confronto em relação ao nosso pecado nos incomoda. Essa é a obstinação no pecado, faz isso. Olha o verso 9 ainda. O Senhor pergunta a Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? As perguntas de Deus são incríveis, né? Ele primeiro perguntou para Adão. Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. Claro que sabia. Né? O problema é que Adão não sabia. E agora ele pergunta para Caim. Como se Deus não soubesse também onde estava Abel. Né? Mas ele pergunta para Caim. Olha a resposta de Caim, gente. Verso 9. Sei não, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Incrível a obstinação no pecado. A obstinação, ela nos deixa endurecidos. A obstinação, ela deixa o nosso coração petrificado. Parece que quando nós decidimos continuar no pecado, no caminho do pecado, a gente se torna cada vez mais cínico em relação ao pecado. Estou nem aí. A atitude de Caim não foi de arrependimento, mas de responder cinicamente a Deus. O pecado e a obstinação no pecado nos faz isso com a gente. Nos endurece cada vez mais. Agora, olha o verso 13 e 14. A obstinação no pecado, ela chega ao ponto de acusar Deus de injusto. Deus, então, ele dá a condenação, a gente vai voltar aqui nos versos 11 e 12, mas olha aqui, Caim, diante da condenação de Deus, olha a resposta de Caim para Deus: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O que Caim está fazendo aqui, gente? Ele está acusando Deus. Ele está dizendo, peraí, Deus, o Senhor está sendo injusto. Essa sentença está pesada demais. Eu pequei, mas também não é para isso, não é tudo isso, né? Foi errado, sim, foi, mas, puxa vida, né? Não é para tudo isso. Né? O Senhor está sendo injusto. Acho interessante que tem muita gente que faz isso também ainda hoje, né? Nós vamos estudar nos próximos domingos sobre membresia na igreja e sobre disciplina na igreja. Parece um negócio estranho para os nossos dias, né? Disciplina, o que é isso, pastor? Isso é coisa retrógrada. Isso é coisa aí do século XIX. Não existe esse negócio de disciplina. Muita igreja hoje perdeu de vista o que é disciplina bíblica. Mas não, a palavra de Deus fala que, sim, sendo família e
sendo família, nós precisamos exortar uns aos outros. Nós precisamos disciplinar uns aos outros, não é? Isso faz parte da família de Deus, não é? Mas aí, quando algumas pessoas são disciplinadas, né, o que as pessoas fazem? Ao invés de se arrepender, ao invés de humildemente aceitar a disciplina, essas pessoas saem da igreja metendo a boca na igreja. Essa igreja é legalista, essa igreja é moralista. Acusam a igreja de ser injusta, de ser dura demais. Onde é que está a misericórdia? A primeira coisa que a gente ouve, né? Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o amor dessas pessoas? Triste caminho da obstinação. Ao invés de baixar a cabeça e humildemente aceitar a correção, se tornam duras, cínicas e se afastam, acusando Deus e a igreja de injustiça. Por fim, a obstinação no pecado nos afasta de Deus e nos faz viver para nós mesmos. Olha o verso 16 e 17. Ele saiu da presença do Senhor. Aqui parece que é realmente o tribunal em que Deus é o juiz, está julgando a obstinação de Caim. Então ele saiu da presença do Senhor, foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali ele conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou, deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, deu-lhe o nome do filho, Enoque. Olha só, Caim sai da presença do Senhor, conhece a sua mulher, conhece intimamente a sua mulher. Que mulher é essa, gente? Você deve estar se perguntando aí, né? Capítulo 5, verso 4, responde isso. Depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. O verso 3 diz que Adão já tinha 130 anos quando gerou Sete. A contagem aqui é só pelos homens, mas ele já tinha gerado filhas. Gente, em 130 anos dá para ter filho, não dá? Dá ou não dá? Sim, né? Então Caim casou com uma irmã dele. Caim então teve um filho, e esse filho ele chamou de Enoque, e o nome da cidade, ele fundou a cidade, e o nome dessa cidade sabe qual que foi? Deus seja louvado. Foi isso? Toda a glória para Deus. Foi isso? Não, o nome da cidade foi Enoque, o filho de Caim. Queridos, a obstinação no pecado nos faz ignorar a Deus, nos faz ser inimigos de Deus e do povo de Deus, nos deixa endurecidos, nos faz acusar Deus de injustiça e, por fim, nos faz viver para nós mesmos, para a perpetuação do nosso próprio nome. Essa é a obstinação no pecado. Diante disso, qual foi a atitude de Deus? Vamos voltar lá para o verso 10. Deus ele julga o pecado. Deus vai até a Caim e pronuncia a condenação. E a condenação era: a voz do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Verso 11. Você será maldito. É interessante porque essa palavra maldição, ela aparece no Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 aparece a palavra bênção. Capítulo 1. Deus abençoa o ser humano. Mas no capítulo 3, por conta do pecado, vem a maldição. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, e agora diretamente, Caim é amaldiçoado. Caim é amaldiçoado. Serás afastado da terra. A terra que abriu a boca para receber o sangue de Abel. E esse afastamento da terra
dizia respeito a uma vida errante, dominado por uma mente inquieta. Essa era a condenação de Caim. Uma mente inquieta e temerosa. Queridos, Deus não relativizou o pecado de Caim. Ele não tratou Caim como vítima. Nos nossos dias, eu tenho certeza que teria gente que iria dizer: olha, o que Caim fez foi errado, mas a culpa foi da criação de Adão e Eva, né? Adão e Eva pisou na bola, na criação, na educação de Caim. E a culpa, então, é de Adão e Eva. Ou então alguém diria: foram as más companhias. Caim começou a andar com uma turma lá da pesada, né? Então, olha, com certeza, foi aquela turma que influenciou Caim. Deus não faz isso, queridos. Deus não faz isso. Deus, ele chama pecado pelo nome. Deus confronta Caim. Que triste. Do jardim para uma vida errante sobre a terra. O ser humano saiu do jardim, lugar de habitação com Deus, para uma vida totalmente afastada de Deus, errante sobre a terra. É isso que o pecado faz. Não brinque com o pecado. Não chame o pecado de meu bem. Não ignore a palavra de Deus. Queridos, Deus julga aqueles que permanecem obstinados no pecado. Às vezes a gente trata a situação da seguinte forma. A gente ouve que Deus, ele não passa a mão na cabeça, que Deus julga, e aí então a gente peca. Aí a gente abre a porta de casa e coloca o pé para fora. Se cair um raio, foi Deus. Mas aí a gente olha, tal, não tem nada, tudo bem, tranquilo, não aconteceu nada. Acho que meus pais estavam errados, viu? Não aconteceu nada, está tudo bem. Aí a gente continua no pecado. Aí a gente coloca a perna toda para fora. Aí olha para o céu, está sol brilhando, não aconteceu nada, não caiu nenhum raio, nenhum furacão, nenhum terremoto tragou. A gente fica tranquilo. Aí a gente continua no pecado, porque não está acontecendo nada. E a gente não coloca só o pé, não só a perna. Agora a gente sai por completo de casa. Não aconteceu nada. A gente continua no pecado. E aí a gente se afasta de casa. E vai mais longe, e mais longe, e mais longe. E a gente não percebe que é exatamente isso que o pecado faz. Nos tirar da presença de Deus, nos tirar de casa. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele foi condenado a uma vida errante, fora de casa, fora da presença de Deus, porque ele não quis Deus. Agora, o verso 15 e 16, diante do desespero de Caim, um desespero cínico, né? De chamar Deus de injusto. No verso 15 e 16, Deus fala assim: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Que sinal é esse que Deus colocou sobre Caim? Ninguém sabe, tá? Já falaram verdadeiras atrocidades em relação a isso. Mas o fato é que a Bíblia não nos diz que sinal que era esse. Então nós não estamos autorizados a responder em relação a esse sinal. Ok? A gente não sabe. Mas o fato é que esse sinal era para preservar Caim. Porque a partir desse sinal, Caim não seria morto. Por quê? É incrível. Mesmo
pronunciando juízo, Deus mostra misericórdia. Esse é o caráter de Deus. Mesmo em juízo, Deus mostra misericórdia. Por que a igreja disciplina alguém? Alguém está vivendo em uma vida com uma vida dissoluta. Alguém está vivendo de maneira a escandalizar o evangelho. Então a igreja, como último recurso, ela exclui esta pessoa do seu rol de membros. Com essa exclusão, a igreja está dizendo: olha, a gente não pode mais dizer se essa pessoa é crente ou não. A gente não pode dizer que essa pessoa não é crente, mas a gente também não pode dizer que é. Então, uma vez que a gente não pode mais chancelar o testemunho dessa pessoa, então ela vai ser excluída. Agora, o propósito disso é que, com a exclusão dessa pessoa, a igreja, a pessoa chegue ao arrependimento. Então, a disciplina é disciplina, mas com o propósito de arrependimento, o último recurso para o arrependimento. É exatamente o que Deus está fazendo aqui. Ele coloca um sinal para que a vida de Caim fosse preservada, porque as pessoas que iriam querer vingar o sangue de Abel. É a justiça com as próprias mãos. Mas a justiça pertence a Deus. Somente quem estava autorizado a tirar a vida era Deus. Ele mesmo deu a vida e só ele poderia tirar. Mas aqui ainda assim, em meio à obstinação, Deus mostra a obstinação de Caim. Deus mostra misericórdia. Nesse texto nós entendemos que o Senhor se agrada daquele que nele confia, mas julga aquele que permanece obstinado no pecado. Duas histórias de vida, dois caminhos. Um caminho que agrada a Deus pela fé, pela confiança no Senhor, e um caminho de obstinação no pecado. Sabe o que é mais interessante aqui? Mais não, muito interessante ainda. Qual foi o final da vida de Abel? Morreu assassinado. Qual foi o final da vida de Caim? Prosperidade. Fundou até uma cidade. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado com aqueles que vão dizer para você: olha, você está prosperando, você tem a bênção de Deus. Como eu ouço gente falar: não, pastor, eu estou bem. A pessoa está com a vida desgraçada. Não, eu estou bem. Por que você está bem, meu filho? Os meus negócios estão bombando. Esse é o canto de Caim. Esse é o pensamento de Caim. É a ideologia de Caim. Às vezes, agradando a Deus, a gente pode até perder a vida. Às vezes, agradando a Deus, a gente perde amizades. A gente perde até mesmo a comunhão com parentes. A gente perde até trabalho por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Mas a grande questão, queridos, é: qual é o caminho correto? Qual é o caminho da vontade de Deus? É o caminho da fé em Jesus Cristo, em confiança tão somente nele e deixando com ele o resultado. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Se você está em um caminho tortuoso, um caminho de obstinação, um caminho de que você tem dito dia após dia: não, eu vou andar de acordo com a minha própria cabeça, com o meu próprio pensamento, eu vou cultuar a Deus do meu jeito. E ninguém tem que se meter com isso. Meu caro, esse é o discurso de Caim. Esse é o discurso de Caim. E o fim dele é viver totalmente separado de Deus. Eu quero te encorajar nessa manhã a escolher o caminho de fé.
a depositar a sua fé e confiança no Senhor. Ouvir a palavra de Deus, se arrepender e crer em Jesus Cristo, o único caminho para Deus, o único caminho que nos leva de volta para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós acabamos de ouvir a exposição da Tua palavra de Gênesis 4 e nós queremos responder positivamente. Nós queremos dizer sim, Senhor. Nos arrependemos e queremos ouvir a Tua palavra, acolhê-la em nosso coração e mente. Nós queremos seguir o caminho de Abel, que confiou no Senhor. Ainda que isso nos traga dificuldades, ainda que isso nos traga perdas, dores, mas ainda assim é o caminho correto, ainda assim é o caminho do Senhor para nós. E nós queremos seguir este caminho. Nos livra do nosso coração duro. Nos livra do nosso coração obstinado. Senhor, por meio do Teu Espírito, renova em nós um coração de carne. Um coração, Senhor Deus, contrito. Um coração diante do Senhor, que quer ouvir a Tua voz e não seguir o pecado, e não seguir um caminho de obstinação. Obrigado, Senhor, porque ouvir a Tua palavra nessa manhã é manifestação, é mais uma manifestação da Tua misericórdia para conosco. Obrigado por tão grande amor. E sim, nós queremos responder dessa forma. Sim. Nós queremos atender a Tua voz e seguir o caminho da confiança no Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Nós vamos ter um momento agora